No primeiro caso de crimes milionários, existem pessoas que são capazes de tudo para chegar ao topo. Ele queria ser o Sr. Palm Beach. Mesmo que o resultado seja um corpo ao pé de uma escada. Ser tão ganancioso a ponto de querer matar alguém. E depois, para um figurão da terceira idade de Palm Beach, ter uma linda esposa é o máximo. Milionário de Palm Beach procura mulher mais jovem. Mas quem estaria usando quem? Ela queria pertencer à sociedade de Palm Beach. Você não entra nesse círculo, a menos que seja um deles. Eu sou Christopher Mason. No mundo das mansões, ricos de tradição e novos ricos às vezes dividem o mesmo CEP. 33480, Palm Beach. Um endereço de morrer. Quando os ricos se aposentam ou querem só aproveitar o sol, eles vêm para cá, Palm Beach, Flórida. Onde mais você pode ficar perto dos Vanderbilts ou dos Trumps? Frequentar a mesma faixa de areia na praia. Palm Beach é a Disneylândia dos bilionários. São fortunas de, no mínimo, 100 milhões de dólares. Se você quer entrar nesse jogo, mas tem menos do que isso, é melhor ficar em casa. Jim Sullivan não tem nenhum milhão. Mas isso não o impede de sonhar em se mudar para o endereço mais prestigiado dos Estados Unidos. Palm Beach fica bem longe das perigosas ruas de Boston, onde Jim cresceu. Mas, em 1983, ele tira a sorte grande. Um tio rico morre em Macomb, na Geórgia, e deixa para Jim uma inesperada herança de 5 milhões de dólares. Foi um dinheiro que chegou de repente, ele virou um novo rico. Foi como ganhar na loteria. É uma ninharia para os padrões de Palm Beach, mas o bastante para saltar da classe econômica para a primeira classe. E com Lita, sua glamurosa esposa, Jim até consegue se passar por milionário. Lita não precisa subir na sociedade. Ela já é de uma família rica de Atlanta. Pessoas muito finas, pessoas muito influentes na comunidade delas. E ela também não é uma interesseira. Lita se casou com Jim por amor, antes de ele receber a herança. Lita estava loucamente apaixonada por ele. Ele era muito charmoso. Se você o conhecesse, veria que ele era um charme. A amiga de Lita, Ada Flem, lembra-se de quando Jim convenceu Lita a se mudar para Palm Beach. A Lita não tinha muita vontade de ir para Palm Beach. Ele é quem queria fazer isso. Aquilo foi ideia do Jim. Para Jim, Lita será uma credencial para a alta sociedade. Mas, antes, eles precisam comprar uma casa à altura. Jim sai para procurar uma mansão para o casal. E a encontra. Jim escolheu muito bem. Sua grande mansão italiana foi projetada e construída nos anos 20 pelo arquiteto suíço Maurice Fatio, o mesmo arquiteto que fez as mansões dos Rockefellers. Ele adorava a ideia de um lar, de uma propriedade. E a casa era registrada como uma casa histórica. A transformação do Jim de Boston para o James de Palm Beach está quase completa. Olha só. A gente não parece um casal poderoso? Isso o ajudou a criar a pessoa que ele queria ser. A pessoa que ele nunca foi. Tá bonito. Pra você? Desde os DuPonts até os Rockefellers e as pessoas que fundaram as companhias de petróleo, o Jim queria fazer parte disso. Ele achava que era daquela classe. Vamos ver. Uma mudança de roupas e, finalmente, tudo está no lugar certo. Agora sim. Obrigado.
James Sullivan, milionário de Palm Beach, está pronto para a sua estreia. Palm Beach, aqui vamos nós. O Jim queria entrar naquela cena. Palm Beach tinha muito glamour. Ele achou que teria o mesmo glamour porque estava com dinheiro e ficou tentando se misturar a uma comunidade de gente muito rica. Mas a sociedade de Palm Beach vira as costas para Jim. Eles enxergam um impostor a um campo de golfe de distância. Não demorou muito tempo para as pessoas notarem. Não dá para entrar nesse círculo a menos que você seja um deles. Mas Jim não culpa a marcação cerrada dos ricos. Ele acha que o problema é a cor da pele de Lita. Ele achou que a Lita estava atrapalhando porque ela era afro-americana, que isso causava problema para eles subirem na sociedade. Jim começa a procurar por uma nova mulher. Talvez alguém com mais perfil de Palm Beach aos olhos dele. Ele era traiçoeiro, ele traiu a esposa, traía as namoradas, ele traía sempre que podia. Quando Lita descobre a traição do marido, ela faz as malas e volta para Atlanta, na Geórgia. Por que ele fez isso? Em 1985, depois de 8 anos de casamento, ela pede o divórcio. Ela voltou para Atlanta para ficar perto da família e prosseguiu com o divórcio. Enquanto isso, Sullivan fica de olho em outra bela de Palm Beach. Desta vez, ele tem certeza que achou a garota certa para abrir caminho na sociedade. Suki Rogers. Ela tem boas relações em outro círculo íntimo de Palm Beach. De drinks no Clube Everglades a jantares no Clube Colette, parece que James finalmente acertou em cheio. Ele estava tentando penetrar na mais alta sociedade. Achava que, por estar com uma mulher exótica, era um cara ousado e sofisticado. Mas ele continuava sendo o velho Jim. Sullivan pretende se casar com seu novo amor, e o casal impressiona bastante nas rodas de Palm Beach. Mas ele tem antigos negócios para resolver. E essa não é a única pressão nas finanças de Jim. Depois de uma batalha cara na justiça, o divórcio com sua primeira esposa, Lita, está para ser finalizado. Foi decidido que ela fica com metade dos bens dele. Jim não está feliz. Ele não ia entregar nada a ela. Ele achava que ela não merecia nada. Ele era mesquinho. Tinha o poder econômico e era mesquinho. Levava os guardanapos dos restaurantes para casa. Era muito mesquinho. A data do acordo é marcada para 16 de janeiro de 1987. Mas, enquanto Lita se prepara para a audiência, alguém bate à sua porta. E essa visita muda tudo. A vida está melhorando para Jim Sullivan, de Boston. Enfim, ele consegue entrar para a alta sociedade de Palm Beach com uma nova mulher. E eles vivem bem juntos na ilha dos bilionários, Palm Beach. James Vincent Sullivan não é um homem que se fez sozinho. Ele se inventou. Suas raízes estão no proletariado de Boston. Mas depois de um começo turbulento, ele convence algumas pessoas de que é sangue azul de Palm Beach. Para Lita, sua ex-mulher, também parece haver uma luz no fim do túnel. Ela está em casa, em Atlanta, se preparando para a última audiência do divórcio, quando alguém bate à porta. Ela deve ter achado que era uma amiga desejando boa sorte no dia da audiência. Oi, senhora, como vai? Oi, Tem umas flores para a senhora. A senhora é Lita Sullivan? sou eu sim.
Lita Sullivan é baleada a queima-roupa com uma pistola 9mm. Ela é deixada para morrer no foyer. Um vizinho da Sra. Sullivan viu alguém saindo correndo da residência. Depois que a pessoa deixou a propriedade, ele foi até a casa dela. E viu que ela estava caída, coberta de sangue. Uma futura divorciada morta no dia do acordo de seu divórcio. A polícia imediatamente suspeita do marido. O primeiro suspeito que veio à mente foi James Sullivan, por causa do longo e doloroso divórcio litigioso que ele e Lita estavam enfrentando. Mas a descrição do assassino que fugiu feita pelo vizinho não tinha nada a ver com Sullivan. E mais, ele tinha um álibi muito bom. Na hora do assassinato, ele estava se divertindo a 965 quilômetros de distância. Sullivan tinha um álibi. Ele estava aqui em Palm Beach quando tudo aconteceu. O que não quer dizer que ele não pudesse ter contratado alguém. Os detetives investigam o passado de Jim Sullivan e descobrem uma nuvem sobre a herança. Pelo jeito, o tio generoso que deixou $5 milhões como entrada para Palm Beach morreu em circunstâncias suspeitas. Ele sempre foi suspeito na morte do tio. Pensaram que ele tinha envenenado o tio. Existe um documento produzido que o tio assinou deixando tudo para ele. Logo depois disso, o tio faleceu. Será que Jim matou para conseguir e para manter sua fortuna? Com a morte da ex-mulher, ele não teria que dividir o dinheiro. A polícia tem provas suficientes para pedir um grampo telefônico, que logo dá resultado. Jim ligou para um vizinho da Lita e perguntou se ele tinha visto algo estranho. Bom, isso por si só já é estranho. Por que Jim iria querer saber se um vizinho tinha visto alguma coisa estranha? Uma análise das ligações de Jim leva a uma pista sobre o caso. Tinha uma ligação a cobrar feita de um telefone público, 40 minutos depois do assassinato, para a casa do Jim aqui em Palm Beach. E esse telefone ficava a 40 minutos de carro do local do assassinato. Será que foi o assassino de aluguel que ligou para dizer que o serviço estava feito? Então, os investigadores descobrem uma evidência. Jim cometeu um grave erro ao dizer a um amigo que a esposa havia sido baleada por uma 9mm. Disseram que ela foi baleada por uma 9mm. É isso, uma pistola 9mm. Essa informação era do tipo que a gente guardava. Não divulgávamos para ninguém que não pertencesse à investigação. Isso realmente afetou a minha vida. Os policiais sabiam que só quem atirou ou matou saberia o calibre da arma. Era outra pá de terra que ele estava jogando na sua liberdade. As autoridades de Atlanta querem montar um caso de assassinato por encomenda contra Jim, mas sabem que só a ligação não será o bastante para condená-lo. Então, decidem esperar. Enquanto isso, com a ex-mulher fora do caminho, Jim pode se casar e manter seu sonho de Palm Beach vivo. Saia do carro e me siga. Será mesmo? Jim Sullivan se envolveu em um pequeno acidente de carro em West Palm Beach, na Flórida. Naquela época, a habilitação dele estava suspensa. Então ele disse para Suki Rogers dizer à polícia que era ela quem estava dirigindo. Será que Jim pediu à esposa que mentisse por ele? Ele a convence a ficar na frente do juiz e dizer que ela estava dirigindo. Era um caso de perjúrio. Suki não é acusada, mas Jim é, de perjúrio, e fica 1 ano em prisão domiciliar. Pra onde você está indo? O mais longe de você que eu puder. Não vai, não. Isso. Ela se cansou. Pensando no que eu vou falar. Se eu fosse você, preparava o bolso.
Mas o pior ainda está por vir. É melhor você começar a economizar, porque eu quero o divórcio. Jim confessa a Sookie que matou a ex-mulher de acordo com o depoimento dela no tribunal. Em novembro de 1990, ela pede o divórcio. Depois vai direto à polícia. Era a chance que os investigadores esperavam. Com o testemunho de Sookie, eles podem finalmente montar o caso de conspiração para cometer assassinato. Ela disse que uma vez ele a ameaçou que a mesma coisa que aconteceu a Lita iria acontecer a ela. A Sookie disse que ele tinha contado para ela que encomendou a morte da Lita. Mas quando o julgamento chega, é um caso de palavra dele contra a dela. No julgamento de um multimilionário, uma ex-mulher como testemunha não é páreo para um advogado de primeira. A argumentação é a seguinte: uma ex-mulher quer dinheiro. Uma ex-mulher está com raiva. Não se pode confiar numa ex-mulher. O tribunal acredita e em junho de 1992, James Sullivan sai livre. Em Palm Beach, há sempre dois parâmetros de justiça. Um para os ricos e outro para o resto de nós. A gente viu que o fato de ter um bom advogado, de poder pagar advogados poderosos, é o que mantém você fora da prisão. Essa era a questão. Se você for rico, pode se safar de muitas coisas. 6 longos anos depois, em 1998, as autoridades da Geórgia fazem uma nova descoberta no caso de Lita Sullivan. Depois de assistir a uma matéria sobre o caso na TV, uma informante se apresenta. Tivemos uma fonte confidencial naquele momento que morava no Texas. E ela era a ex-namorada de Tony Harwood. A informante diz que o ex-namorado, o carregador de móveis Tony Harwood, uma vez tinha se gabado de ter sido contratado por um milionário de Palm Beach para matar sua esposa em Atlanta. Os investigadores seguem a pista. Pedimos um mandado de prisão para Tony Harwood e fomos para a residência dele em Albemarle, na Carolina do Norte, para prendê-lo. Tony Harwood confessa e acaba entregando James Sullivan em troca de um acordo. Ele deu o nome de James Sullivan como sendo a pessoa que o contratou. Ele disse que estava fazendo a mudança dele de Macon, na Geórgia, para West Palm Beach. E Jim falou com ele na mansão sobre matar a esposa. E que estava disposto a pagar $25 mil. Embora Jim Sullivan já tenha sido inocentado da acusação, os detetives ainda podem montar um novo caso. O problema é que Jim saiu do país. Pudemos mostrar, por meio de arquivos, que ele tinha ido para Costa Rica, morou lá por um tempo. Ele achou que estava salvo da extradição. Depois foi para a Venezuela, por um tempo, e depois para a Tailândia. Jim Sullivan é um fugitivo. Durante 4 anos, ele se esconde em 7 países diferentes antes de ser pego pelas autoridades. Foi quando 2 agentes da polícia tailandesa que estavam tentando entrar para a academia do FBI viram a foto dele. Quando voltaram para a Tailândia, eles encontraram James morando num condomínio fechado. Por alguns anos ele ficou em uma prisão tailandesa antes de ser extraditado e depois foi julgado nos Estados Unidos. Em 2006, Jim Sullivan é julgado por assassinato, com Tony Harwood como testemunha principal. Sullivan manda seus advogados de primeira linha para a batalha de novo. Sua defesa cara não consegue ofuscar os fatos desta vez. James Sullivan é condenado por homicídio em 1º grau e pega prisão perpétua, sem condicional.
Finalmente, a justiça foi feita. Um homem esperto e egoísta foi parar em uma cela onde é o lugar dele. O lugar dele é no inferno, mas isso só virá depois. Em Atlanta, na Geórgia, o resultado é um pequeno consolo para a família de Lita. A ambição social, mortal e o desejo por riqueza de Jim Sullivan tirou uma filha deles. Nenhum tempo na prisão poderá mudar isso. Durante a maior parte de sua vida, Jim Sullivan tentou entrar para a sociedade de Palm Beach. No fim, não o deixaram ficar nem na prisão de Palm Beach. Ele vai passar o resto da vida na penitenciária de Reidsville, na Geórgia, a quilômetros de distância da vida de glamour, da alta sociedade que ele sempre quis. Este prisioneiro, Jim Sullivan, está em Reidsville, na Geórgia, em uma prisão de segurança máxima. E o dia na vida de um presidiário como Jim Sullivan é de 23 horas de cárcere e 1 hora, talvez 45 minutos de recreação por dia, se ele quiser. Ele é acompanhado por 2 guardas, sempre algemado. Não tem contato com outros presos, a não ser pelas refeições que são entregues pela porta da cela. Ele está completamente isolado das outras pessoas. Uma sentença muito justa para um homem como ele. Palm Beach foi fundada sobre o dinheiro. Os ricos do petróleo construíram os primeiros resorts na virada do século XX. Por mais de 100 anos, Palm Beach tem sido o endereço preferido para ir aos melhores clubes, aos melhores restaurantes e às melhores festas. Mas nem todo mundo aprecia os passatempos da alta sociedade. Nos anos 90, um morador prefere ficar à margem. Ele não participava mesmo desses eventos sociais. E apesar de ter muito dinheiro dos negócios, ele era basicamente um pão duro. Só andava em carros velhos, comia em restaurantes baratos, usava roupas bem básicas. O nome dele é Fred Keller, e em uma cidade onde as doações para a caridade partem dos 6 dígitos, um avarento como ele destoa. Estamos falando de um homem que se gabava de dar gorjeta ao barbeiro. Fred começou do nada e ganhou dinheiro no mercado imobiliário. Fred enriqueceu sem glamour no mercado imobiliário. Negociava galpões e escritórios. Nada chique, mas muito rentável, assim como ele. A clientela dele no mercado imobiliário era de 100 milhões de dólares. Mas ninguém ganha 100 milhões sendo só um cara legal. Fred é conhecido por ser agressivo. Dizem que ele brigaria na justiça até contra sua avó por $1. É assim que ele faz negócios. Fred era uma pessoa agressiva nos negócios. Ele processava todo mundo. Era muito competitivo. Que horas? 3 horas? Comprava propriedades baratas, manipulava as pessoas, descartava pessoas. Homem de negócios cruel. Mas Fred Keller não comprou a felicidade com seus milhões. Depois de uma vida toda de muito trabalho, ele está ficando velho. Está nos estágios iniciais de leucemia e está sozinho. Ele está desesperado, procurando por uma esposa jovem e atraente para cuidar dele e lhe dar um herdeiro antes que ele morra. Fred conhecia suas mulheres colocando anúncios nos jornais e revistas dizendo: milionário rico de Palm Beach procura mulher jovem. Ele já tinha sido casado com 4 mulheres diferentes. Agora, ele está procurando pela 5ª. Ele era um alemão orgulhoso. Por isso, pôs um anúncio procurando uma alemã numa revista alemã. O pai dele era a favor do nazismo. Ensinou aos filhos que os alemães eram superiores e Fred acreditava nisso. Na primavera de 1992, uma carta de amor chega com um carimbo do correio alemão. Rose Kyle, de 23 anos, é tudo o que ele esperava.
E para a jovem alemã, o Fred de Palm Beach é sua chance de sair da pobreza. A Rose era de uma cidade pequena na Alemanha. Ela queria sair daquela cidadezinha, daquela vida, achar um homem rico mais velho e mudar de vida. Em 26 de março de 1992, Rose chega a Palm Beach só com as roupas do corpo. Mas ela sabe que a vida com Fred Keller vai mudar tudo isso. A Rose veio para os Estados Unidos por causa do anúncio e preparada para ficar 2 semanas. Ela nunca mais voltou para a Alemanha. Fred conta a ela que tem leucemia e que talvez não tenha muito tempo de vida. Ela não parece se importar. Os dois queriam ter um filho. E se casaram em 3 ou 4 meses, eu acho. 3 anos depois, os Kellers têm um filho. Fred fica tão animado com sua nova família que até permite que Rose participe de seus negócios. O Fred tentou trazer a Rose para os negócios e ela era muito esperta. Estava interessada em fazer parte desse mundo. Isso, querida. Em casa e no escritório, Rose está fazendo tudo certo. Então, Fred a recompensa. Ele começou dando a Rose 10% de cada nova propriedade que ele negociava. Ela achou que não era grande coisa. A generosidade também inclui o irmão de Rose, Wolfgang, quando Fred oferece a ele um emprego na firma. Wolfgang Kyle era o irmão caçula da Rose. Ela o trouxe da Alemanha para que ele pudesse estudar. Durante o tempo que o Wolfgang morou aqui, o Fred começou a gostar dele e passou a ensiná-los sobre o mercado imobiliário. A gente precisa fazer com que isso... Por um tempo, eles foram uma grande família feliz. Tem um campo de cada lado. Fred está satisfeito com sua linda esposa, seu filho e um cunhado batalhador em quem pode confiar. Mas Rose, mais uma vez, insiste em ser sócia igualitária nos negócios. Fred cansou dos pedidos, levou a Rose ao escritório um dia, pegou um documento e disse: "Tudo bem, Rose, 50% dos negócios são seus." Rose deve ser muito especial. O homem que dava gorjetas de 5 centavos deu 50 milhões de dólares a ela. Que mágica ela fez para transformar um avarento em um bonzinho? É uma história antiga. Ela tinha o tamanho certo de seios e disse imediatamente: "Eu te amo, Fred." E ela deu a Fred o herdeiro perfeito que ele queria. Mas Rose ainda não está satisfeita. Ser milionária não é o bastante para ela. Ela quer ostentar. Rose, o que está fazendo com esse vestido? Eu vou ver uma amiga. Rose queria ir aos bailes e fazer parte da vida social de Palm Beach. Rose teve uma vida humilde em um pequeno vilarejo na Alemanha. Agora, ela está no circuito das festas de Palm Beach. Essa transformação não é bem o que Fred tinha em mente. Tire esse vestido agora mesmo. E me prepare o jantar. Não quero mais ouvir nada sobre isso. Ele queria a garota da cidadezinha com quem casou. A mãe que cozinhava e limpava. O Fred era um conservador. Ele achava que a mãe de seu filho devia ficar em casa cuidando do menino. Era muito controlador. O que está acontecendo aqui? E a lição de casa dele? Mas o magnata de cabeça dura tem um oponente à altura em Rose. Ele já fez o bastante por hoje. Ele já é um rapaz. Ela se separa dele, pede o divórcio e exige metade da fortuna. O quê? Eu quero o divórcio. 7 anos depois de Rose alegrar a vida de Fred, ele volta ao ponto de partida. É um velho milionário morrendo de leucemia. Pelo menos agora ele tem seu herdeiro e ainda tem sua fortuna. Rose acha que vai conseguir os 50 milhões, mas esquece de um documento que assinou: o pré-nupcial. Quando eu li o acordo pré-nupcial entre o Fred e a Rose, achei que tinha lido errado. Eu li 2 vezes, eu li 3 vezes, porque no caso de divórcio, Rose não ficaria com nada.
A equipe de advogados de Fred garante a ele que o dinheiro está seguro, mas o advogado de Rose acha uma brecha. O acordo pré-nupcial permitia que o Fred desse presentes a Rose e também dizia que ela podia ficar com os presentes que ele deu a ela. E um desses presentes, segundo os advogados de Rose, seriam os 50% nos negócios de Fred. É uma derrota esmagadora porque o Fred processou todas as pessoas com quem ele fez negócios e sempre ganhou. Rose Keller foi a primeira pessoa a ganhar dele em seu próprio jogo. É um belo golpe de Rose. Ela cresceu em uma área rural da Alemanha sem dinheiro e estudou só até a 8ª série. Mas ela aprendeu com um mestre. E agora, ela é dona de metade do império dele. A Rose começou como uma jovem supostamente inocente. Ela virou o novo Fred Keller, muito manipuladora, muito ardilosa, disposta a fazer o que fosse preciso para ter tudo o que ela queria. Não vai ser fácil dividir os bens. De algum jeito, as duas partes nessa guerra têm de chegar a um acordo. Eles tinham que ir a reuniões, muitas reuniões, para dividir essa fortuna em propriedades, os vários prédios. E de acordo com Fred, sua ex-mulher está jogando pesado. Fred alegou que Rose ligou para ele uma noite e disse: "Se você não me der o que eu quero, eu vou entrar no escritório e vou atirar em todo mundo." Ele começou a ficar com medo da Rose. Fred alega que teme por sua vida. Ele manda um fax para a polícia de Palm Beach alertando sobre as ameaças de Rose. E essa não é a única precaução que ele toma. E ele começou a andar armado. A tensão aumenta quando Fred se encontra com Rose e Wolfgang para discutir a divisão da empresa. A gente tem uma cópia para você ver. Tá. E antes do fim do dia, um deles estará morto. Vivendo entre os herdeiros de grandes fortunas nas praias de Palm Beach, Fred Keller é um homem que se fez sozinho. Com muita sagacidade e brutalidade, ele construiu um império de 100 milhões de dólares. Ótimo, querida. Mas no fim, ele é derrotado em seu próprio jogo. E não foi por qualquer pessoa. Foi por sua futura ex-mulher, Rose Keller. A jovem sem um tostão que ele trouxe da Alemanha para a rica Palm Beach. Está prestes a levar metade da fortuna dele, 50 milhões de dólares. Eu quero o divórcio. É muito dinheiro para perder. E quando alguém só vê seu valor pessoal no poder, no dinheiro e no controle... Fred Keller avisou a polícia que sua ex-mulher, Rose, o ameaçou com violência. Mas eles têm de dividir os bens. E poucos dias depois que o documento do divórcio é entregue, uma reunião é marcada no escritório de Fred Keller. Ah, que bom, você chegou na hora. Isso não é um costume seu. Tá bom. A gente tem uma cópia para você ver. Você tem uma cópia? O irmão de Rose, Wolfgang, se junta ao casal separado. Aqui está a sua cópia. O que acontece depois é muito contestado pelas duas partes. Mas, em algumas coisas, todos concordam. Havia uma arma. Houve uma luta violenta, 3 tiros e uma morte em Palm Beach. Wolfgang chama a polícia. Os policiais não sabiam dizer quem tinha feito o que a quem, mas sabiam que tinha uma pessoa morta, uma seriamente ferida e outra que foi baleada. Nossos homens ainda estão no local. Precisamos de uma Rose Kyle está morta com uma bala no pescoço. Homem atingido, homem Wolfgang está no chão com 2 tiros. Ele está vivo. 948. A polícia segue um rastro de sangue até o escritório ao lado, onde acham Fred sentado em um canto com a cabeça sangrando. O
O Fred e o Wolfgang, os dois sobreviventes, foram levados em ambulâncias separadas para o hospital. Ficaram na sala de emergência em leitos um ao lado do outro. E um olhou para o outro e disse: "Você tentou me matar." Quem está dizendo a verdade? Os investigadores começam pela arma. Ela pertence a Fred. E pelo que ele conta, ele teve de usá-la em legítima defesa depois de pensar que o celular de Wolfgang era uma arma. Ele disse: quando Wolfgang sentou, ele pegou uma coisa que eu pensei que fosse uma arma. Fred disse: eu fiquei com muito medo e achei que Wolfgang estava lá para me matar. Fred conta que atirou em Wolfgang para evitar um ataque. Mas ele revidou e na luta, Rose foi atingida por uma bala perdida. Então, Wolfgang lutou para pegar a arma e atirou para se vingar. Mas os investigadores suspeitam da versão de Fred. Afinal, quem confunde um celular com uma arma? Ele disse que o Wolfgang pegou o celular e o apontou para ele. Bom, se você pega o celular, você não o aponta como uma arma. A perícia determina que o Wolfgang estava sentado quando ele foi baleado. Não é uma posição de agressão. Fred afirma que temeu pela sua vida e já tinha dito isso em um fax. O que leva à pergunta: será que Fred inventou a ameaça de Rose? Ele queria que um pedaço de papel pudesse justificar o que ele estava planejando. A polícia prendeu Fred imediatamente, apesar de ele dizer que era inocente. Fred vai a julgamento por assassinato. O promotor assistente Andrew Slater é designado para a acusação. Armado com um forte caso, ele não tem como saber da virada que está vindo. Eu me lembro de ter pensado inicialmente: assassinato num escritório, eles o pegaram. Tem uma vítima que sobreviveu. Vai ser um caso fácil. Bom, só que foi um pouco mais complicado que isso. Ela é uma linda e jovem esposa que faz um velho milionário muito feliz. Por um tempo. Você não vai ficar andando com esses picaretas de Palm Beach que você chama de amigos. Picaretas. Depois de ter um filho e de uma parceria de sucesso nos negócios, as coisas ficam feias. Eu quero divórcio. Eu sempre vejo isso nas rodas sociais. Primeiro, eles fazem pose para Vanity Fair e a Quest Magazine. Mais tarde, se escondem da Star e da Us Weekly. Mas divórcios milionários não ficam muito piores do que isso. Em 20 de janeiro de 2005, o magnata Fred Keller é julgado por assassinar sua esposa Rose e por atirar no irmão dela, Wolfgang. A promotoria acha que tem um caso forte. Quando a questão é o motivo, Fred Keller tinha 50 milhões de razões para tirar Rose de sua vida. O Fred acreditava que se pudesse acabar com a Rose, poderia eliminar o divórcio que dava a metade de tudo que era dele para ela. A gente tem uma cópia para você ver. Você tem uma cópia? Wolfgang Keil depõe e conta ao tribunal sobre a fatídica reunião entre ele, a irmã e o ex-marido dela. A reunião mal tinha começado quando Fred sacou sua arma. Na versão de Wolfgang, Fred Keller foi o verdadeiro agressor. E a morte de Rose não foi acidente. A única parte em que o Wolfgang e Fred concordam é a de que o Wolfgang tentou se vingar. Wolfgang achou que tinha matado Fred porque atirou nele a queima-roupa. Mas na verdade ele errou. O tiro pegou de raspão. Dois sobreviventes com duas histórias muito diferentes. O júri tem de decidir quem está dizendo a verdade. O milionário ou o irmão de sua esposa, Troféu? Em 2 de fevereiro de 2005, o júri começa a deliberar. 3 dias depois, anunciam um entrave. 9 jurados estão convencidos de que Fred planejou matar Rose.
mas os outros 3 seguem questionando entre si. Por que um homem que tem 100 milhões de dólares arriscaria tudo, cometendo um assassinato? Acharam difícil acreditar nisso. Então, quando ouviam qualquer explicação possível, como o Wolfgang pegando o celular e colocando na mesa e o Fred se assustando, eles queriam acreditar. Faz mais sentido do que um milionário querendo matar alguém. É um júri dividido. Anulação de julgamento. Fred Keller sai livre. Mas os promotores continuam no caso e 2 anos depois, em janeiro de 2007, conseguem um novo julgamento. Desta vez, tentam influenciar o júri usando o comportamento avarento de Fred. Eles dizem, este milionário preferiria matar a perder 1 centavo. Se alguém ameaçasse a fortuna dele, e se a única coisa que ele pudesse fazer fosse matar, para poder ficar com dinheiro, ele faria isso. Funciona. Este júri chega a uma conclusão muito diferente. A versão do celular é uma mentira. Desta vez, o júri leva apenas 5 horas para chegar ao veredito. Fred pega prisão perpétua sem condicional. Mas a pergunta permanece. Por que um homem com uma doença terminal mataria por um dinheiro que nunca iria gastar? Fred Keller sabia que estava morrendo de leucemia. E foi mais uma questão de... ela não vai ganhar de mim. Ela não vai viver o resto da vida dela aproveitando o meu dinheiro. Avarento até o fim, Fred Keller tem mais um rancor para resolver. Com a morte de Rose, a família dela ficaria com metade de sua fortuna. Ele vai fazer qualquer coisa para impedir isso. Ele entra com um recurso. Um dos advogados dele disse que se ele morresse durante o processo da apelação, a família da falecida esposa não receberia o dinheiro dos bens. Então, ele acabou tendo uma ideia. Ele parou de tomar os remédios para poder morrer mais rápido. Mas a morte prematura de Fred acaba dando em nada. Apesar do recurso, a fortuna de Fred é entregue, mesmo com ele morto. No fim, o império de riqueza que Fred Keller passou a vida construindo e pelo qual foi preso e morreu, foi dividido e repartido. Cada tijolo e cada centavo. Wolfgang e a família Kyle receberam mais de 10 milhões. O resto foi para o filho órfão de Rose e Fred. Não dá para não perguntar. Quando o filho descobrir de onde veio sua fortuna e o que o dinheiro fez com seus pais, será que ele vai querer ficar com ela? Fred Keller e James Sullivan, 2 homens de classe média guiados pela ganância. Começaram do nada e tiveram tudo a ganhar. Mas quando conseguiram os milhões, as mansões, as lindas esposas, jogaram tudo fora. O dinheiro deu a eles novas vidas glamurosas, mas não há nada glamuroso na morte. Nem mesmo na morte em Palm Beach. Vejo vocês nos próximos Crimes Milionários. Sou Christopher Mason.